Então, Judson, puxa vida, é sempre uma alegria muito grande ter você aqui. Eu sei que eu tenho consciência de que a escola é uma somatória, né, de porções que Deus libera através de pessoas que Ele escolhe. Eu estava aqui pensando, né, quando a gente faz a agenda da escola, a gente não planeja muito o porquê que eu vou te pôr nesse dia e depois vem o ministro tal. Enfim, e aí a gente vai vendo ao longo da escola o que Deus vai construindo, né? As palavras se completando e cada um tem uma unção tão específica, né? Hoje, essa manhã, a gente viu essa unção profética fluindo. Puxa vida, eu estou ainda meio... coisa que a gente não sabe nem o que dizer, né? Mas esse ano, especificamente, Deus trouxe esse tema muito claro, já até muitos meses antes da escola, o que diferiu até de outros anos, mas essa questão do lugar secreto, né? E eu queria te ouvir um pouquinho, assim, qual que é a importância desse tema, como que ele se encaixa nesse quadro, né, da Igreja do Senhor para esse momento, a Igreja brasileira. A África está aqui de novo, acredita? Tem uma aluna de Angola aí, eu estou crendo que a escola, acho que ela vai dar uma voada. Enfim, como que você vê esse tema, assim, para esse tempo? Primeiro, é sempre bênção, né, Cris? Estar na escola para a gente é uma honra ver os alunos e ministrar para eles. E eu acho que esse tema é um tema tão relevante para essa hora, porque é um momento onde existe muita incerteza, muita insegurança na nação. Eu estava lembrando aqui aquele texto quando Davi voltou da guerra e ele chegou, eles tinham sequestrado os filhos dele, tinham sequestrado a esposa, tinham levado todo o exército. A Bíblia diz que ele entrou em pânico. A Bíblia diz que eles choraram tanto que não tinha mais lágrima para chorar, era desespero. E aí um grupo de homens falaram, vão apedrejar Davi porque a culpa foi de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi escolheu pegar a estola sacerdotal, que fala desse estar em secreto com Deus, né? Ele foi para o lugar, ele escolheu pegar aquilo onde Deus pudesse falar com ele. Ele escolheu ouvir Deus no meio da adversidade. Ele escolheu ir para um lugar onde não tinha, onde ninguém queria ir. O pessoal queria brigar, queria chutar, queria provar quem estava certo. Mas ele falou, não, eu quero ouvir Deus. Eu quero ir para o lugar secreto. Fala comigo, Deus. Davi não tinha força, não tinha mais lágrimas, mas ele falou, Deus, fala comigo. Então, eu acho que esse tema para a hora do Brasil é tão fenomenal, é tão, assim, importante, porque foi de lá que a gente veio, Cris. Antes das pessoas nos conhecerem nas nações, no Brasil, a única coisa que a gente conhecia era Jesus, o lugar secreto. Foi lá que ele nos deu canções, foi lá, ou seja, eu falei hoje aqui que a prioridade dos céus não é fazer o ministério justo conhecido, é Jesus ser estabelecido. E é dali que a gente nasceu. E se nós queremos que essa próxima geração seja relevante, a gente precisa levar eles para onde nós nascemos, onde nós somos gerados, né? E eu falei hoje de manhã sobre João capítulo 4, quando Jesus falou, todo mundo está falando que não está na hora, mas deixa eu dizer para vocês, está na hora. Levanta a cabeça e veja. Então, eu acho que esse é um momento onde a gente precisa ir para o lugar secreto e levantar a cabeça e olhar o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo nos dar, onde que o Senhor quer nos levar. E outra coisa que eu queria compartilhar com você que está nos assistindo, e eu acho que isso para a escola também, está todo mundo dizendo, não é hora de gerar. Está todo mundo dizendo, não é hora de sonhar com filhos, porque existe uma doença aí, um vírus, né, o Zika vírus, que é interessante o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo todo mundo diz, assim como na época de Moisés, todo mundo dizia, não é hora de gerar filho, você está doido de gerar filho, o faraó vai matar. Se você fizer isso, o faraó vai tomar. Então, espiritualmente, eu acho que existe uma insegurança muito grande, mas eu quero dizer que é exatamente nessa hora que nós vamos gerar muitos filhos apaixonados por Jesus. Aleluia. Eu acho que é nessa hora que os ministérios vão crescer, é nessa hora que Deus falou conosco que no ano de 2016 muita coisa vai desmoronar, mas Deus vai estabelecer muitas coisas preciosas. Então eu creio que essas coisas sempre são estabelecidas no secreto. Não tem como.
né? É aquilo, o princípio é o mesmo, é um secreto. Você volta para o secreto. A oração é: o seu pai que ouve em secreto vai te abençoar publicamente. Dê a sua oferta em secreto. Não deixa ninguém saber, não toca trombeta. É sempre tentar esconder, né? E é nesse lugar que eu acho que... Então, assim, o que eu vi aqui hoje na escola, para mim foi uma bênção muito grande, porque está ativando essa nova geração. Aleluia. Né? Aquilo que eu falei de Amós, onde o Senhor falou: eu chamei alguns dos seus filhos para profeta e alguns dos seus jovens para nazireus. Então, está aqui, estão eles aqui. São esses meninos, essas meninas são vocês que estão assistindo, que acompanham, adorando. Eu acho que esse é o seu chamado, Cris. É gerar, quando todo mundo fala que não tem esperança. É aí que a gente fala: não, nossos filhos vão nascer saudáveis, cheios. Se for necessário, a gente vai esconder eles até que eles sejam fortes, né? A gente vai gerar esses nossos filhos. Eu estou com tanta esperança para esses filhos que a gente vai liberar nesses dias. É interessante que realmente Deus tem falado muito sobre filhos. E a gente teve no início da escola uma menina tão querida que Deus tem estabelecido na nação para esses dias, para esse tempo, né? Que para mim ela representa essa geração que está nascendo, né? Uma geração que já estava sendo gerada de fato nesse lugar secreto e que está nascendo, né? E eu cada vez mais eu sinto uma responsabilidade não somente de gerá-los, mas de repente de guardá-los. É o que eu tenho. É o que eu tenho, essa tem sido a minha percepção para esse tempo, que o fato dessa convocação para o secreto, que é o lugar onde são os filhos e Deus, os filhos e o Pai, é o lugar, como você falou, realmente, a gente foi gerado nesse lugar e ninguém tinha intenção de nada, a gente era apaixonado por Jesus, um grupo de amigos que se reuniam para estar diante dele. E de repente a gente entrou nesse lugar e nesse lugar ele começou a compartilhar projetos, sonhos e tudo aquilo que ele tinha para fazer naquele tempo. E hoje a gente se vê numa posição daqueles que dizem: olha, existe esse lugar e entra nesse lugar, porque você não somente vai ser gerado, mas ser estabelecido por Deus é num lugar secreto. Né? Ano passado o Danduque esteve aqui na escola e ele disse: olha, todos esses anos de ministério, 90% do meu ministério foi no lugar secreto e 10% foi público. E a gente sabe que é isso, né? Que é o lugar onde a gente vai gerar as coisas de Deus em Deus, que não são coisas dos homens, né? Aquilo que vai... A gente fala muito sobre marcar uma geração, sobre fazedores de história. Isso só pode ser efetivo se ele for realizado por Deus. E se for algo que a gente ouvir da parte de Deus. Né? E não é entrar no secreto para a gente, né, encontrar um novo projeto, não, mas é encontrar ele. Se ele tem projeto, se ele tem ministério, se ele tem, né, o que for que vem dele, vai ser muito bom. Mas se ele também tem, ele quer te ter ali, né, gerando com ele, sendo intercessor. Uma coisa que eu estava falando com os pastores esses dias é que muitas vezes nós pastores, a gente estuda a Bíblia porque a gente tem que pregar. A gente gasta tempo na palavra para Deus nos falar, para a gente dar para alguém. Mas o lugar secreto não é sobre você pegar algo para entregar. É só para estar com ele. Talvez ele saia para fazer alguma coisa e te convida para ir com ele. Né? Quando eu falo em missões, é a mesma coisa. Missões para mim não é Judson fazer, é porque Jesus falou: eu vou ali, Judson, você quer ir comigo? Não é que eu vou mudar o mundo, é que ele está fazendo algo no mundo e falou: eu quero você comigo, vem, filho. Tudo nasce do lugar secreto. E eu acho que essa hora do Brasil que você está falando, não tem jeito. As pessoas veem os ministérios lá na frente, você fala: ok, eu quero ser assim, mas na verdade tudo é escondido. Nós estamos num tempo, você estava falando, eu estava pensando, é a geração do selfie, né? Eu tenho que ser visto, eu tenho que ser escutado, eu tenho que ser notado, né? E parece que nessas horas o Senhor está falando: se esconda, deixa ninguém te notar, porque é assim que você é bem sucedido. Acho que é mais ou menos por aí. Uau, obrigada. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Continue sendo essa bênção mesmo, né? Essa pessoa de secreto, que encontra nele aquilo que você tem compartilhado mesmo, né? Eu sempre falo que você e a April são inspiração para nós.
de gente que quer o Senhor e quer viver para Ele mesmo. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Deus te A gente abençoe. ama vocês demais.